Sejam muito bem-vindos, meus cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, assistimos um filme sorteado e falamos de diversas malucurgens por causa dele, como compra de DVD pirata, análise freestyle sociológica e aquele seu CD do Tijuana. Eu sou o Sal e estou aqui começando com a primeira grande pergunta pro Léo. Léo, nos tempos de Rock Go, você torcia para o time do Tijuana e o Surto ou Arte Popular e Companhia? Eu estou em choque. Pra mim isso não é uma dúvida. Eu ia de Arte Popular. Bom, Xi, se por acaso a Netflix decidisse fazer um filme da sua vida, qual ator você escolheria para interpretar você? Cara, me deu um déjà vu. Agora alguém já me fez essa pergunta já, viu? Não sei se foi quando eu vendi os direitos autorais, enfim. Aí uma boa pergunta, cara, porque não existe espaço para atores orientais no cinema nacional. Então eu teria que buscar lá fora. Isso é verdade. O Samu... Como é o nome dele? O Shang-Chi? Simu Liu, não é? Simu Liu, isso. Olha, eu estaria muito feliz se fosse o Simu Liu. Xi? Ô, Tom, de todos os produtos que são vendidos dentro de uma lata, qual é o seu favorito? De todos os produtos enlatados, Sim, pode ser, não precisa ser alimentício. Pô, mas eu também não saberia muito, Desde não. que venha numa lata. Eu acho que é leite condensado, hein? Boa resposta pra esse filme, hein? Exato. Acho que é leite condensado. Está deixando de ser leite condensado, né, para ser outra coisa. Mistura láctea. Tem vários que são mistura láctea. Tem que ficar atento na hora de Olha comprar. só. Leia o rótulo. Exatamente. Aqui tem denúncia. Pô, por que será, Aí. hein? Babara pra Os únicos baratear, produtos né? que falam a real são os veganos, gente. O resto, abra o olho. Sal, Oi! você que mora sozinho, quem é que manda nessa casa aqui? Quem é que manda aqui nessa porra? Na verdade, é o dono do apartamento que ele é alugado. Então é isso. Nesse momento, eu tava realmente pensando na frase que eu ia fazer pra que se ligasse com esse filme e que fosse criativo. E eu percebi que o máximo que eu podia falar era narrar pra que o ouvinte pegasse uma pipoca, sentasse e visse que podcast é foda mesmo. Melhorou de quê? Teu camarada passou aí e falou que tu tava fudido. Eu fudido? Até entreguei o dinheiro pra ele. Que camarada, Sardinha? Teu camarada passou aqui em nome do... Sessão aleatória. Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais aspirante da Baixa Podosfera. Esse aqui é o podcast preferido dos bandidos que sambam na nossa cabeça, governador. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre o crime que compensa, o crime que não compensa, ou até se a noção do crime é só quando acontece contra o burguês safado. O primeiro tema do Sessão Aleatória, por exemplo, foi justamente sobre os ricos mais malucos da história, no episódio piloto de Game Night, Uma Noite de Jogo. A gente também já falou sobre a milícia privada da Blackwater, no episódio 27 sobre Avatar, e os atestados mais caras de pau, no episódio 77 do filme Curtindo a Vida Adoidado. Pra quem não conhece o Sessão Aleatória, brincadeira, André, fica tranquilo, pode descansar. Hoje eu não vou explicar o que é o Sessão Aleatória, não vou falar de que ele funciona em 3 etapas. Hoje o filme é Tropa de Elite, o 1, porque a gente já tinha feito o Tropa de Elite 2 há um tempinho atrás. E esse Tropa de Elite, ele saiu da nossa sessão temática. Pra quem não se lembra, a sessão temática é o teste psicotécnico que a gente aplica nos nossos aleatórios, onde a gente acaba estimulando
os nossos aleatórios a citarem o primeiro filme que vem na cabeça quando eles estão expostos ali a uma imagem específica. Eu vou colocar a foto da semana no grupo do Telegram para ver se eles descobrem qual é o filme, enquanto a gente tá gravando essa bagaça aqui, para eles ficarem todos ouriçados tentando descobrir do que é que se trata. Beleza, então bora pro filme? Bora, porque lá. baldinho dado é baldinho cumprido. É isso. Você não vai falar como era a imagem? A imagem, eu posso fazer audiodescrição. Descreve aí, Vou descreve fazer mais. audiodescrição. A imagem Eu tô curioso. trata do contexto de como se fosse um plano aberto, aéreo, nas costas do Cristo Redentor. E aí tem uma grande vista do que é o Rio de Janeiro como um todo, tanto a parte da favela, quanto a parte da Zona Sul, a praia e o Corcovado. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre quem foi a pessoa que foi sorteada e que citou esse filme para assistir. Tá, beleza. Olha só, Tropa de Elite é um filme de ação e drama lançado em 2007. O filme foi dirigido pelo José Padilha, com o roteiro do próprio José Padilha, com o Rodrigo Pimentel e o Braulio Montovani, que foi o roteirista de apenas Cidade de Deus. Olha aí. E o filme estrela o Wagner Moura, André Ramiro, Milren Cortaz, Maria Ribeiro e o falecido Caio Junqueira. E para começar a falar sobre o filme, vamos falar sobre o diretor do Tropa de Elite, o José Padilha. Ele nasceu no Rio de Janeiro e ele é um dos cineastas brasileiros com maior renome na atualidade e até carreira internacional. Ele começou a sua carreira justamente com documentários e o primeiro de grande destaque que ele teve foi o ônibus 174 de 72. Não sei se vocês se lembram o que era o caso do ônibus 174. Vocês lembram? Lembro. O que era, Chico? Foi o ônibus lá no Rio, né? Isso. Que acho que era o rapaz que estava fugindo da polícia, ele acabou entrando dentro do ônibus e fez todo mundo refém lá. Exatamente. E aí foram horas de negociação e no final ele acabou morto, mas também morreu uma das pessoas que estavam lá, uma moça Da refém, né? da refém, por um erro, né? Na abordagem da polícia. Isso, a polícia, ao invés de atirar no cara, atirou na menina. Não sei se o tiro matou os dois, eu não sei se foi isso. Não. Esse é inclusive um dos destaques do comentário, que ele faz bastante a reconstituição do caso, em que o soldado praticamente fuzila a menina, não acerta o cara vai preso, ele é colocado no camburão e lá no camburão a polícia sufoca o cara até o cara morrer. Exatamente, mais uma vez um leve erro de vários tiros. E aí, esse documentário recebeu elogios de diversos públicos diferentes, inclusive da crítica internacional. E aí o Padilha é conhecido pela sua abordagem bastante direta nos filmes que ele gosta de fazer. Ele já tinha também feito o roteiro para um outro documentário que é maneiríssimo, chamado Notícias de uma Guerra Particular, que colocava no centro do Notícias de uma Guerra Particular a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde um dos principais entrevistados é o Rodrigo Pimentel, que trabalhou com ele no roteiro do filme do Tropa de Elite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, quando ele resolve fazer essa abordagem direta e documental, ele normalmente nos filmes dele, ele sempre coloca temas sociais e políticos. Acaba sendo o Tropa de Elite de 2007, o filme mais famoso dele, que acabou ganhando o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim e um dos grandes marcos na história do cinema brasileiro. E para falar de alguns atores aqui que trabalharam na produção, a gente vai pro bloco que é a maior roleta russa do cinema, que é o Você Viu ou Não Viu. Solta a vinheta aí! Você viu ou não viu? Eu escolhi dois gigantes da indústria cinematográfica. O primeiro dele é o Milren Cortaz. O Milren, ele nasceu em 71, é um ator, apresentador e ele também se considera um padeiro. O Milren, ele é praticamente o maior operário do cinema brasileiro. O cara já trabalhou em praticamente todos os filmes brasileiros que você já assistiu. Ele já fez o personagem Teixeira no filme Carandiru, ele já esteve no Cheiro do Ralo e no filme Nome Próprio, ele também atuou nos longas Através da Janela, Domésticas, Garotas do ABC, Cabra Cega, Nina, Cafundó, A Concepção e o grande filme O Magnata, dirigido pelo nosso querido Tique Brau, Tique Brei Chorão. Olha só. Em 2006,
ao interpretar o personagem Fito em Meu Mundo em Perigo, ele acabou se destacando e sendo eleito o melhor ator coadjuvante pelo Festival de Brasília. E 4 anos mais tarde, participou do filme Lula, o Filho do Brasil, sendo dirigido por Fábio Barreto, interpretando o pai do Luiz Inácio Lula da Silva. E além disso, ele também atuou nos filmes Assalto ao Banco Central, Entre Turnos, o filme do Angeli, Bob Cuspe, o recente A Bandida, e ele simplesmente atuou no maior filme do Brasil, que é Os 10 Mandamentos, o filme. Pra quem não assistiu ou ainda não sabe do que se trata, o filme é uma versão reduzida da série Os 10 Mandamentos da Record, que traz a história de Moisés, do nascimento até a morte, seguindo a conhecida história das pragas, dos mandamentos, e descendo muitas outras tramas entre hebreus e egípcios que tocaram a sua vida pra frente. Alguém já assistiu Os 10 Mandamentos? Não. Vocês não estavam naquele número inflado de ingressos comprados pela Record e salas vazias ao mesmo tempo? Não, esse foi um filme que eu não pude deixar de perder. Mas eu não sei o que o pessoal que faz elenco tem com o nosso querido Milren, que aparentemente gosta de colocar ele pra fazer coisas de força policial e correlatos, né? Sim. Porque os primeiros 4 papéis dele na TV foram fazendo coisas relacionadas a isso. Então, em 95, ele fez o Capanga Duda Maluco no A Próxima Vítima. Em 98, o Presidiário na Torre de Babel. Em 99, um soldado no Chiquinha Gonzaga. E em 2000, ele fez o Tenente William no Grande Sandy Júnior. No Grande Sandy Júnior. Saudoso Sandy Júnior. É isso. Será que vai ter um reboot do Sandy Júnior qualquer dia? Eu ainda tô confuso pra saber quem que é esse tal desse Sandy Júnior, que eu sempre vejo 2 pessoas e fico confuso. É, né? É o poeta, né? O poeta Sandy Júnior. E também eu trouxe a Maria Ribeiro, que ela é nascida em 75, atriz, escritora e diretora de cinema. Ela já ganhou vários prêmios em sua carreira, incluindo um Grande Otelo, um Prêmio Guarani, um Prêmio Qualidade Brasil e um Kikito do Festival de Gramado. Ela trabalhou no clássico moderno Orfeu, de 1999, que é um filme excelente. Ela fez Xangô de Baker Street, que é a construção do filme baseado no livro do Jô Soares, Ouro Negro, em 2009, e o excelente Entre Nós, de 2013. Isso é legal. Pra quem não sabe, no IMDb a gente tem um resumo que é o seguinte: 7 amigos viajam e escrevem cartas para serem abertas dali 10 anos. Porém, no final da viagem, um deles morre. Mesmo assim, o grupo acaba se reencontrando 10 anos depois, confirmando a sua promessa, para lerem o que haviam escrito e se desenvolvem em diversos segredos entre o que acontece neste período dos últimos 10 anos. Vamos pra sinopse do IMDb sobre o filme? Tá bom, mas antes, deixa eu botar esse filme no baldinho aí. Oh, por favor, obrigado. Mega Blaster Entre Nós. Obrigado. Legal. Ninguém vai querer colocar os 10 mandamentos? Não, vou passar. Deixa pra lá. Só pode um grande Esse filme. filme aí tem Tom. que pedir pra sair. Vamos lá pra sinopse do IMDb de Tropa de Elite. No Rio de Janeiro de 1997, o Capitão Nascimento precisa encontrar um substituto para o seu cargo, enquanto tenta derrubar traficantes e criminosos antes da visita do Papa. Faz sentido, ou não? Eu não lembrava que era 97. Foi só revendo o filme mesmo que Tem eu na lembrei. primeira cena, Que eu lembrei que Eu não era. lembrava do Papa. É, eu também primeira não. cena do filme aparece lá. Eu não lembrava dessa trama, não. Mas eu fiz aqui a minha própria sinopse. O filme é ambientado nos anos 90, durante a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, e segue a história do Capitão Nascimento, um oficial do BOPE, encarregado de encontrar um substituto para liderar o esquadrão de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Paralelamente, o filme apresenta a trajetória de 2 amigos, o Neto e o Matias, que são aspirantes a policiais que enfrentam a corrupção e a violência no seu trabalho. A narrativa se desenvolve a partir da perspectiva do Capitão Nascimento, que está prestes a se tornar pai e a deixar o BOPE, uma unidade de operação tática de elite especializada em missões de alto risco. A missão de Nascimento é encontrar um substituto à altura, enquanto lida com a pressão psicológica e os dilemas morais do seu trabalho.
O Neto e o Matias, por sua vez, são atraídos pela ideia de se juntar ao BOPE, mas rapidamente percebem os desafios e as escolhas difíceis que precisam enfrentar para se tornarem membros da tropa. O filme acaba expondo a dura realidade das operações policiais em áreas dominadas por traficantes, abordando questões como a corrupção dentro da polícia, a complexa relação entre os moradores da favela e os agentes de segurança, e a trama também explora o impacto psicológico das operações de combate ao crime na vida dos policiais e a linha tênue entre o que é a aplicação da lei e a violação dos direitos humanos. E aí, o Tropa de Elite acaba sendo um relato bastante contundente e um filme bastante assertivo, muitas vezes controverso, sobre a violência urbana no Brasil, trazendo à tona as discussões sobre o que é a segurança pública, qual é o dever da ética e a participação da justiça no equilíbrio social. Com uma narrativa intensa e cenas de ação bem coreografadas, o filme se tornou um marco no cinema brasileiro, gerou debates acalorados que duram até hoje sobre qual é o papel da militarização da polícia e os métodos empregados na guerra contra o tráfico de drogas. E é isso o filme. O que vocês acharam do Tropa de Elite? Alguém já tinha visto antes? Quando foi o hype do filme? Sim. Opa, agora eu quero ver quem é que vai falar que assistiu aqui antes até de sair no cinema, né? Porque esse é um filme que tem ele vem no auge ali, né, da pirataria da época áurea da cultura brasileira, onde todo mundo via filme. Inclusive o ministro da Cultura, né? O Gilberto Gil. Qual que era essa história mesmo, Uchi? Essa história, o Padilha falou que... Eu não lembro direito como ele ficou sabendo, mas... que foi como ele ficou sabendo, né? Isso, que o Gilberto Gil ia fazer uma sessão pra mostrar o filme dele pros amigos. Isso. E ele foi lá bater na porta do Chico. Falou, pô, você é ministro da Cultura e tá pirateando o filme, cara. Porra. Que o filme tava esgotado no camelô. Ele tá colocando acesso à cultura pra todo mundo. No camelô. Yeah. Quanto custa o ingresso de cinema e quanto custava o DVD na época? Exatamente. O que mostra que esse debate aí sobre valores de ingressos, sobre preço da cultura, sobre acesso, é tudo muito complexo, né? Tipo, porque o Gil não precisava fazer isso. Exatamente. Mas, por outro lado, se ele quisesse fazer uma sessão para amigos, só poderia ser assim. Ótimo ponto, Chico. Eu confesso que eu assisti, Tom, bem na época que saiu. Aí vocês descobrem se eu comprei o DVD, se eu comprei o ingresso, se eu baixei no computador ou os três. Não, você tem amigos influentes, é diferente. É. E na época, assim, eu lembro, pra todo esse debate que a gente tem agora, vai mais do que uma década depois do que era o filme e tal, eu lembro que eu assisti o filme e o primeiro choque, a primeira impressão é, caraca, é um documentário, sabe? Até você se ligar que não, pô, tá aí, ó, é o nosso querido Wagner Lindo atuando. Mas ele dava esse caráter, né? Exato, Sim. Tinha toda uma estética propositalmente feita pra passar essa impressão mesmo, sabe? E assim, como filme, depois, pra não elaborar mais, e aí depois eu volto nisso, já que vocês colocaram de novo um filme do Padilha, depois de eu ter feito comentário de como ele conseguiu estragar um dos melhores filmes que é Robocop, eu vou me ater aqui. É um filme muito é um filme muito bem escrito, tecnicamente bem atuado, assim, pra todas as polêmicas do que o diretor queria quando ele escreveu, do que os atores queriam quando atuaram e do que todo mundo entendeu no final, né? A interpretação que deram, né, ao filme foi completamente diferente da ideia que era pra ser passada. Eu lembro que em 2007 eu tinha 11 anos de idade, mas eu lembro de ter uma caixinha diferente aqui, um saquinho, um papelzinho aqui em casa. Eu tenho essa memória. Então eu lembro de assistir esse filme pequeno e pra mim aquilo era tudo violento, mas era uma violência que a gente não percebia como violência, que era cinema, filme, né? Fantasia. É o que parecia pra mim à época, né? Eu lembro disso. E, porra, esse filme faz parte da cultura, a gente fala até hoje, né? Não vai subir ninguém. Várias frases que estão nesse filme são... Essa pica fazem das parte pira. da nossa cultura, né? Essa pica das pira. Não vai subir ninguém. Pede pra sair, né? Pede pra sair. Então, pô, foi isso. O filme é gigantesco. Mas vocês dois disseram sobre qual que era a ideia do filme e que não deu certo. Eu sempre fico me perguntando, todas as vezes que alguém fala que o filme não deu certo, se era possível, em algum momento, alguém entender o filme sob essa perspectiva de que o cara é um policial fascista e torturador. Cara, mas é bom demais, né? Eu tava revisando como... Com 20 anos de curso fazendo podcast, a gente aprende a ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho antes de aparecer por aqui. Eu fui ver umas entrevistas do Wagner, né? E falando um pouquinho da intenção dele, do que ele colocava, assim.
E acho que é diferente você fazer análise lá em 2007, né, quando eles estavam publicando, e fazer hoje, em 2024, depois de tudo que aconteceu, né? Eu acho interessante colocar essas duas óticas, mas, pô, vamos lá, o Wagner, ele é um progressista, não é nenhum revolucionário, e acho que ele faz um trabalho muito bom como ator, independente dessa posição política do que ele põe ou da leitura que ele faz. Mas a intenção dele, quando estava atuando, era justamente expor o jeito que a polícia militar opera dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e como a abordagem é diferente dependendo da cor de pele de quem está sendo abordado. Mas aí você não pode achar que todo mundo tem o mesmo esclarecimento e conhecimento da situação que você, né? Até eu lá com um pequeno parvo moleque de 17, 18 anos à época, achava, e pegando o comentário do Léo ali, que aquilo ali é uma violência que é justificável porque é de filme. Acho que muita gente leu o filme como aquilo era uma violência, mas era uma violência justificada em torno de uma paz dentro do ar-condicionado, sabe? E não adianta achar que a pessoa vai ler de uma maneira diferente dependendo de onde ela tá. Exatamente assim, em 80 anos ninguém conseguiu entender. As pessoas até hoje acham que o Batman é um cara da hora. Shots fired. Cadê o André? Oi, Andrezinho. Não tem como você achar que a leitura do Tropa de Elite, ainda mais naquela época, ainda mais na cultura que a gente tem, né, de programas policiais passarem 1/3 do nosso dia é dedicado ao trabalho honroso do policial, independente do que o policial faça, a nobreza do policial, a nobreza do militar, teria que ser um negócio muito absurdo pra alguém chegar e falar assim: olha como a polícia é escrota, acabe. Uhum. Então, na verdade, quando eu vi esse filme lá em 2007, foi extremamente desanimador, né? Porque assim, é um filme que primeiro te deixa revoltado, assustado, né, com tudo. Depois você acaba ficando revoltado por saber o que acontece de corrupção, das esferas lá que governam o país de modo geral. E aí você vê algumas pessoas dentro da polícia tentando ser diferentes, mas é aquela velha história, né? Você consegue entrar, nadar na lama e sair do outro lado totalmente limpo. Tantas camadas aí de coisa pra pensar e tal, mas de maneira geral, pra mim, o filme é um filme desanimador, assim. Eu saí do cinema meio que arrasado, assim, sabe? Eu tinha alguns amigos de infância, eles viraram policiais. Ele morreu numa ação policial, então assim, posso dizer que nem todo mundo que tá na polícia é um ser humano lixo, claro que não. Mas a natureza do trabalho é muito, muito difícil você não se alterar. Eu realmente, depois de uns anos, não reconhecia mais eles. Por outro lado, também imagino, se não houvesse, se você não entrar no jogo, fazer parte do jogo, meio que seguindo as regras e tentando se adaptar, você não sobrevive lá dentro. Então tem tanta coisa desse filme que te faz pensar sobre como lidar com a violência, porque na verdade é uma sequência de ações que vão gerando, né, a criação do BOP, toda essa situação nos morros e tal. Então eu não sei nem se tem como você tentar solucionar isso a curto prazo, né? Isso é um negócio, um trabalho de décadas aí, de um trabalho social, um trabalho de educação mesmo, um trabalho, sei lá, o que a gente vai ter que fazer para alterar isso. Mas eu lembro que na época eu saí do cinema, tipo, cara, isso não tem mais jeito não. Tem que fechar isso aqui, vamos embora para outro lugar, porque não tem mais jeito isso. Mas a repercussão no filme, no final, eu lembro direitinho, era todo mundo falando como se fosse um policial do BOP, né? Era todo mundo bastante orgulhoso do trabalho que o BOP fazia. Cara, eu fico feliz desse filme ter saído em 2007, não em 2018, cara, porque puta que pariu, cara. Esse filme ia ser a bíblia de um monte de gente, você sabe, tipo, então... Cara, mas aí, o ponto que o Tom perguntou lá se tem como fazer ação ou não, acho que a gente faz uma leitura meio, sei lá, meio torta quando a gente faz esse ponto, porque, porra, lá em 2007, obviamente que a gente viveu muito mais barbáries aí nos últimos anos do Capitão, mas tudo isso, se você for puxar um fiozinho da meada ali... Imagina, estava lá já em 2007, sabe? Sim, tava, com certeza. E aí, pra todo mundo que adora convidar o nosso querido José Padilha para dar aulas de sociologia em podcast, a gente devia chamar o Stephen Gagnon, que fez Dr. Dolittle, pra falar de animais, né? E tem um motivo pelo qual a gente não faz isso, né? É isso aí. E aí eu acho que justamente o ponto, e tentando fazer uma análise mais tranquila assim do filme, eu acho que o erro dele
é justamente não direcionar o que ele coloca sendo o problema. E eles até tentam corrigir de uma maneira que pra mim é errada, colocando 2, mas ele meio que coloca no 1 assim, o erro é o sistema, como se fosse essa entidade muito maluca, inexistente. Uma coisa meio metafísica. Metafísica, exato, que tá ali, obrigado, Tom. Que tá ali, e ele não consegue expor qual é o caminho, e aí acaba saindo com essa decepção, sabe? Porque no final do dia, se você tá lá, meu querido aleatório, perdido e olhando, porra, o problema é a democracia burguesa. Então a solução é a ditadura burguesa. Ou seja, você tirou ali, sem citar nomes aqui pra não irritarem meus amigos de penteado bonito, você tá lá olhando um cara que concilia no poder e fala, pô, conciliar tá dando errado, vamos mudar tudo isso que tá aí, entendeu? Então assim, ele acaba deixando muito aberto pra esse tipo de interpretação que no final do dia já tava lá desde 2007. Desde antes disso, né? Desde do apoio ao massacre do Carandiru. Eu chamei 2007 por conta do filme, né? Da data do filme. Aos policiais que torturavam transeuntes em Diadema. A violência policial tá presente na história brasileira, sendo elogiada diariamente por Datenas há muitos anos. Ia ser muito difícil do cara conseguir construir alguma obra de arte que seja onde as pessoas não lessem sob a perspectiva de que o Capitão Nascimento é um herói. Exato. E aí, pra alternativa, eu vou deixar depois uma recomendação no final. Fiquem até o final, ouvinte. Quem tem uma boa solução aí pro seu querido amigo Padilha é aquele músico russo, né? O Lenine, que já escreveu muitas músicas aí, livros e peças sobre isso. Os senhores chegaram até aqui pelas suas próprias pernas. Ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem as suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o 9º curso de operações especiais. Nunca será! Vamos falar sobre histórias e bastidores desta grande obra brasileira? Vamos lá. Bora. Olha só, que nem eu tinha dito, o José Padilha tinha feito bastante sucesso com o documentário Ônibus 174. E aí, depois disso, ele pretendia fazer um documentário baseado no livro Elite da Tropa, que era um livro que foi escrito pelo Rodrigo Pimentel, que era o cara que trabalhou junto com ele no documentário do Notícias de uma Guerra Particular. Só que, enquanto ele estava pensando e estava roteirizando a construção do documentário, ele estava encontrando muita dificuldade em conseguir obter depoimentos sinceros dos policiais do BOPE para conseguir construir esse documentário. E aí ele acabou pensando e mudando assim para tentar fazer com que este filme, ao invés de ser um documentário, na verdade ele utilizasse das aspas que ele viu no filme, de alguns depoimentos que não poderiam ir ao ar, na construção de uma obra de ficção. E aí o intuito dele era de que essa obra de ficção pudesse expor a dura relação entre a realidade das operações policiais em áreas dominadas por traficantes e que desse essa abordagem complexa do que é essa relação entre os moradores da favela, o crime e os agentes de segurança. Uma peça-chave para a construção desse filme foi a contratação de uma técnica de preparação de elenco chamada Fátima Toledo. Ela submeteu o elenco a situações de pressão gigantescas por meio de exercício físico, psicológicos bem intensos, utilizando técnica de bioenergética e Kundalini. O treinamento que ela deu, inspirado no próprio curso de operações especiais, era liderado por um outro cara chamado Paulo Storani e simulava as condições enfrentadas pelos policiais do BOPE. Os atores passaram por sanções disciplinares também. Eles também tiveram exatamente o mesmo treinamento físico e eles também eram levados à exaustão para desenvolver atitudes autênticas dos personagens. A preparação durou ali algumas semanas, com um aprendizado sobre o que são as operações policiais e punições físicas, mas também bastante punições psicológicas. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo que falava sobre os bastidores do filme. Essa Fátima já tinha sido denunciada por assédio por diversos atores durante a preparação de elenco.
Porque ela leva a ideia do método aos 300%. Ela fala assim, enquanto você não sentir aquilo que o personagem deveria sentir, você não vai conseguir necessariamente atuar tão bem quanto deveria. Na época, Wagner Moura tinha acabado de se tornar pai. Então ele tava uma pessoa muito boazinha, muito doce. Ele tava longe de se tornar o Capitão Nascimento. Tava muito esperançoso em relação à humanidade, tava muito afetivo, tava muito amoroso, tava com sentimento paterno a toda. O cara não tava conseguindo se tornar o Capitão Nascimento. Até que, tanto a preparadora do elenco quanto o treinador do BOPE começaram a provocar o cara, o Wagner Moura, de uma maneira tão grande, que o Wagner Moura saiu na porrada com o cara. E ele chegou a dar um soco e a quebrar o nariz desse diretor do BOPE no meio do treinamento. E quando isso aconteceu, o treinador ficou super feliz e falou, beleza, agora você tá pronto a ser o Capitão Nascimento. A galera foi separar a treta e o Wagner Moura desceu o soco em todo mundo. Porque o cara realmente estava revoltado, tamanha provocação que os caras conseguiram fazer com ele. Aquela cena do almoço, em que eles jogam uma panela de comida no chão e pedem para os soldados comerem, aquilo era o ensaio da cena. Tá maluco. Aquilo não era a cena. Eles estavam ensaiando para que eles passassem por essa situação e naquela hora o Milrim de verdade falou, eu não vou fazer isso. Eu não vou passar por isso. Eu não preciso ser preparado dessa forma para poder atuar corretamente. E a galera falou, você vai precisar fazer isso, senão daqui você não sai. O que eu falei, então eu vou sair na porrada com todo mundo. E aí ele exposto à situação, ele realmente vomita, ele não faz a cena e ele é tirado do filme. Depois disso ele sai do filme, né? Depois disso ele não aparece mais em nenhuma cena, ele só vai voltar mais no segundo filme. Não, ele não volta lá pra delegacia, fazendo os esqueminha dele? É lá? A única cena que ele aparece. Mas ele não aparece mais no treinamento e ele não tem mais o destaque que ele deveria ter no filme. Tem um BO de que essa cena foi filmada até antes dessa outra cena que ele sai lá. Entendi. Que ele falou, eu tô fora, pode me mandar embora, foda-se, eu não vou ficar aqui passando por esse tipo de situação, não. Doideira. E aí, isso quer dizer que claramente a técnica funcionou, né? Se é ético... Funcionou super. Já posso dizer que não vou nem deixar dúvida pro ouvinte. Mas, né? Funcionou e pelo seguinte, inicialmente, a ideia é de que o protagonista do filme fosse o Matias. Exatamente. Era pra ser ele o cara que ele ia ter toda a saga do herói. Um menino pobre que tá estudando direito na faculdade e para poder finalizar a faculdade acaba se tornando policial para entender tanto mais do seu trabalho como também para conseguir bancar os estudos. Só que a construção da história do filme foi acontecendo ao longo das suas gravações. E o Matias, o personagem do Matias não estava tão bem definido. As vontades e os objetivos do Matias não estavam tão claras. Enquanto isso, a atuação do Wagner Moura como Capitão Nascimento foi tão grande, tão impressionante e crescente que os caras alteraram o roteiro do filme para conseguir fazer com que o Capitão Nascimento, que seria quase que um Sr. Miyagi no filme, se tornasse protagonista do filme. Essa mudança acabou sendo sugerida depois de várias discussões entre os produtores e acabou resultando nessa substituição da narração do Matias, que até tinha acontecido a gravação da narração pelo André Ramiro, que é o ator que fazia o Matias, para depois ter uma nova narração do Wagner Moura como Capitão Nascimento. A estrutura do filme teve que ter sido toda ajustada para destacar mais as cenas do Capitão Nascimento para que ele acabasse se tornando o personagem principal. E as filmagens do Tropa de Elite começaram em 2006, em setembro de 2006, terminaram em dezembro do mesmo ano, até que foi uma filmagem bastante rápida. E durante a filmagem, a equipe enfrentou um roubo de 31 armas cenográficas reais e 59 réplicas, resultando em uma paralisação na gravação de 2 semanas por causa disso. O orçamento do filme acabou tendo um acréscimo de 10 milhões por causa disso, por causa dos custos adicionais, não só das armas que tinham sido roubadas, mas também adicionais de segurança e contratação de especialistas norte-americanos para cenas de ação.
O Padilha ali descreveu as filmagens do primeiro Tropa de Elite com uma experiência mega estressante, mas muito gratificante. E aí o Padilha, quando se trata do Tropa de Elite, ele só se fudeu na gravação dos filmes, né? Nesse ele teve que mudar todo o filme ao longo do filme, torrar uma grana violenta, e no 2 o cara teve que basicamente fazer um filme às escondidas de todo mundo, né? Vamos ver se ele tem mais sorte com o 3, né? E aquele negócio do atentado que tentaram jogar a granada nele? Não teve uma parada dessa? O quê? Acho que teve algum atentado contra o Padilha, que o Padilha foi embora com medo. Eu não lembro disso não. Mas com certeza deve ter feito ele ficar bastante revoltado, e só por causa disso ele acabou fazendo aquela série O Mecanismo. E aí fica bem claro que não é traumatizando mais o trabalhador que ele vai fazer alguma coisa melhor. Mas deixa eu pegar, já que estamos na curiosidades da ficha técnica. Você sabia que o nosso querido André Ramiro, que interpreta o Matias no filme Tropa de Elite, tinha feito um total de 0 minutos de atuação antes de entrar no filme? É mesmo? É isso aí. Pois é, meu querido ouvinte aleatório. André Ramiro, na verdade, antes de alavancar sua carreira como ator com Tropa de Elite, seu primeiro filme, primeira peça de televisão, ele era office boy e porteiro do cinema do Shopping Center Fashion Mall no Rio de Janeiro, cara. Fica claro de onde veio aquela raiva, então. Exatamente, cara, exatamente. E aí, ele já fazia, na verdade, ele tava dentro do meio artístico, porque ele era da cena do rap lá no Rio, e faz o seu primeiro filme como Tropa de Elite. E depois ele segue com um outro filme, Última Parada 174, também fazendo um capitão. Isso. Depois faz Tropa de Elite 2 de novo, como Matias. E só pra manter o arco dessa maravilhosa República Brasileira miliciana religiosa, ele faz um outro filme em 2010, que é O Senhor é Meu Pastor, onde ele faz o Pastor Paulo. É isso aí. Já ele basicamente segue com vários outros filmes, e na televisão também, seguindo aí desde 2008, basicamente com uma peça aí por ano, sendo o último Gênesis, onde ele faz o faraó Amenemhat. Enfiaram até as tampas na produção cinematográfica da Universal, que é de qualidade demais. Muita qualidade. Aqui, ó, achei a informação. O Padilha falou na entrevista que ele foi embora do Brasil depois que homens armados tentaram invadir sua produtora no Rio de Janeiro, ameaçando ele de morte. E aí ele meteu o pé. Será que não era mais uma tática daquela pessoa preparando ele pro próximo filme? Foi na época do lançamento do Tropa de Elite 2. Pô, que loucura. E aí, antes da estreia oficial, o Tropa de Elite acabou sendo alvo de pirataria, com cópias ilegais sendo vendidas por camelôs e distribuído por toda a internet. O que acabou fazendo uma repercussão positiva e aumentou a curiosidade sobre o filme. A primeira sessão do filme ocorreu de verdade em setembro de 2007, e o lançamento oficial em outubro de 2007 no Brasil, atraindo grande público e obtendo a melhor abertura de um filme brasileiro no ano. A sua primeira semana, mesmo com a estreia limitada, o filme atraiu cerca de 180 mil espectadores. E no total, o Tropa de Elite foi assistido por quase 2 milhões e meio de espectadores naquela época e arrecadando mais de 20 milhões de reais no Brasil. Ele tinha sido super bem recebido pelo público, mas dividiu a opinião dos críticos. Alguns defenderam Padilha, afirmando que o filme não apoiava as práticas do BOPE, mas sim as críticas, e outras pessoas acabaram elogiando o filme por romper com a tradição de narrar a história do ponto de vista dos bandidos. Ao mesmo tempo, o filme acabou sendo classificado como um filme fascista e sendo desaprovado pela narração em off. E apesar das controvérsias, o Tropa de Elite se tornou um dos filmes brasileiros mais assistidos da história, com 80% do seu público avaliando o filme como excelente ou bom. O impacto significativo aqui do Tropa de Elite na cultura brasileira foi o de gerar discussão sobre a violência policial e a segurança pública. O Capitão Nascimento é um dos principais personagens do cinema brasileiro, se tornando uma figura icônica e levantando debates sobre a moralidade e a atuação das forças de segurança no Brasil. O filme também destacou a desilusão dos policiais com a missão de servir e proteger, se era efetivamente isso que eles faziam, e refletiam a guerra particular que existia contra os traficantes. O Tropa de Elite até hoje é uma obra mega relevante e influente,
e é um marco do cinema nacional. E uma representação poderosa da complexidade das questões sociais e de segurança no país. Muito bem. Maravilha. Acho que você colocou um bom ponto. Ele fez Tropa de Elite 1, depois ele fez Tropa de Elite 2. Não satisfeito, ele fez Mecanismo. E aí ele foi lá e fez Robocop 2. Por favor, Padilha, faça um quadrinho da próxima vez. Eu vi que ele tava fazendo alguma... Ele tá trabalhando em alguma outra coisa agora. Não. Que também tem a ver com política. Ele fez o Narcos também, não Aí, fez? seu José, Com questões como sociais. dizem no filme, encosta essa bunda rachada em algum canto. Mas olha, como produtor ele foi bem. Eu adorei aquela série Narcos. Ah, ele fez o Narcos perfeito, também. produtor perfeito. É. Só não pode dirigir, cara. Escrever. Realmente, ele trabalhou em Narcos, né? Narcos foi excelente. Eu vi só a primeira temporada. Narcos era muito legal. E o Narcos México. Ele também tá no Narcos México? Ele é produtor também. Maravilha, então. Vamos agora pro troféu aleatório, então? Bora. Vamos lá. Troféu aleatório. Leozinho, o que é ganhar um troféu aleatório? Pra esse filme, pra ganhar um troféu aleatório, é você ter no seu país uma segurança pública de qualidade, um lugar que você se sinta em paz, se sinta tranquilo, saiba que não haverão exageros, né? Que não haverá uso excessivo da força, onde você pode estar tranquilo. É a mesma sensação. Você ganha um troféu aleatório, você se sente nessa paz de espírito, nessa tranquilidade de quem tem segurança pública decente. Ah, então é morar no Japão? Acho que não, mas tudo bem. Tirando as 16 horas de trabalho, né? Basicamente. E a polícia? Nessa época o japonês não é roubado porque ele tá o tempo todo trabalhando, né? É isso. E que não tem nada, dorme na cápsula, né? A casa dele é uma cápsula, não acumula coisa, não tem o que ser roubado. E bom, posso puxar o meu troféu aqui? Pô, você é o dono desse programa. Hoje eu vou dar o troféu ruim de bom, que vai pro ator Milren Cortaz, que ele é um personagem odioso. Ele é um cara Muito. que você fica puto com ele, mas ele é parece na vida real ser um cara muito bom. Então ele é ruim de bom. Ele é um personagem ruim de tão bom ator que ele é. E por isso meu prêmio vai pra ele. Eu tenho várias medalhas aqui, então a primeira medalha é pro nosso querido Milren Cortaz, pro pai dele, na verdade, que já é Milren Cortaz Neto, e eu não sei como você faz quando você já é o neto e tem um filho com o mesmo nome. Eu tenho uma outra medalha, mas não foi só Milren Cortaz mesmo. Acho E que aí trocou volta, né? Dá o uma S volta. pelo Z. Deu 360. Fez família, né? Exato, fez família, literalmente. Eu tenho a medalha também animal pra esse filme, né? Porque o que tem de referência de cachorro, curió, pomba. E pra quem não sabe, digita aí no Google a Oxotona, que também é um animal que eles falam bastante nesse filme. Mas o meu troféu aleatório, ele é o troféu Entendeu ou Quer Que Eu Explique? Que é aquele troféu pra quando a coisa tá óbvia, ela tá na cara, mas a pessoa tenta explicar e no final a pessoa não entende. Que é justamente o grande troféu desse filme, por aquela mania de falar em off. Você tá vendo essa cena? E nessa cena, vai acontecendo uma cena de filme. E no filme vai acontecer isso que eu vou te explicar. Se você não consegue ver, eu tô explicando que agora eu tô dando um troféu. Troféu, cara. O troféu aleatório. O sistema é foda, parceiro. Bom, quero dar o troféu Como Nunca Ouviram um Não, que vai pro Capitão Nascimento, né? Que usa da sua educação aliada a um fuzil carregado e tapa na cara para pedir consentimento para as pessoas que aborda. Pô, imagina você, né, fazendo a mesma coisa no dia a dia. Você chega lá no banco, tá mó fila, aí você vai lá até a primeira pessoa da fila com um fuzil apontado, dá um tapa na cara da pessoa e pergunta: tem a sua permissão para passar na sua frente? É fácil, né? Você consegue qualquer coisa desse jeito. É literalmente educação de um lord inglês. Literalmente. Exatamente. E o meu troféu é o troféu em homenagem ao nosso querido Dudu, que é o troféu Enjoado pra Comer. Que vai pro nosso querido Milren Cortaz também, por causa dessa cena que foi tão icônica no filme, que é o que ele tinha que comer a comida que tava no chão e ele falar que não. Pra falar a verdade sobre ele parecer ser um cara maneiro, ele é um cara maneiríssimo. Aí, tá vendo aí? Ele é um cara maneiríssimo. História de bastidores é que perto do meu trabalho... Ah, não é perto da sua casa? casa? Não é da sua casa? Não, perto do meu trabalho. Meu Deus. Em 2008, 2009, eu trabalhava no Sumaré
E existia a Pastelaria Cortaz, que era uma pastelaria que foi feita pelo Milgen para que o pai dele e o irmão mais novo dele cuidassem dessa pastelaria para que eles pudessem ter um emprego. E a pastelaria era excelente, um dos melhores estrogonofes que eu comi na minha vida. Caralho. Pera aí. O cara além de fazer, o cara além de fazer pastel, o cara também servia a refeição na hora do almoço. Tem uma coisa muito E errada aí ele fazia estrogonofe excelente. Tá vendo Só aí? que o Milgen só aparecia lá no dia da feijoada, que era de sábado. Entendi. Na hora do almoço. E era uma pastelaria. E era uma pastelaria. As belezas, né, da gastronomia paulistana. É isso aí, porra. São Paulo é foda, meu irmão. E quem é que vai entregar esses troféus? Ah, essa pica do Aspira. Então é com você, Sal. Caralho, esse sistema é foda, né, parceiro? Que eu fudei de beijo. Quem vai entregar esses troféus? Rapaz, eu não sei quem vai ser, mas que esteja preparado pra apanhar, tá? Não entrega nada, não. Manda subir no morro pra pegar. O que eu ia falar é que podia não ser entregue quem quisesse que vinha buscar, afinal, cada cão que lamba sua caceta. Tá aí. E não gostou, vai morar na Suécia. Antes da gente ir pros assuntos aleatórios, vocês têm algum recado? Quer dar algum recado? Utilizar esse espaço aqui pra uma mensagem positiva? Tô de boa. Se Silêncio, acho que não. Tô de boa. Eu não consegui pensar em nada, vambora. Não? Então, eu só queria só dizer que esta sessão só foi possível graças à indicação do nosso querido amigo Ricardo Banniman, que foi ele quem sugeriu este filme, Olha aí. justamente ao ter visto a imagem da nossa sessão. E agora o bicho vai pegar. Vamos para os assuntos aleatórios. Para Foucault, a análise histórica dessas instituições revela como o Estado exerce o poder sobre a sociedade. Não, obrigado, Roberto. Não gosto, não, obrigado. Só um tapinha, né, pô? Não, obrigado. Daqui, Beto. Tá, que é exatamente o que o Guzmão pediu pra gente, né? Tá bacanésimo, André. Eu acho que tá ótimo. Super bacana. E você, hein? Tá Fez bacana, nada, não? Claro que Cadê eu sua fiz, resenha? pô. Vai, vamos ver a resenha do Du, vai. O Matias não devia estar ali. Mas já que estava, tinha que dar o flagrante e autuar os maconheiros no artigo 12 da Lei 6368. O cara tinha acabado de entrar para a faculdade e já estava aliviando os colegas. Começando então os assuntos aleatórios, eu cheguei acelerado e estava tudo diferente, até que a festa estava boa. E como a gente sempre fala, é o prato principal do episódio. Xi, qual é o seu assunto aleatório da semana? Então vamos lá, eu vou tentar trazer um papo um pouco mais descontraído para esse episódio, né? Porque esse tipo de filme não dá muita brecha para assuntos aleatórios que não sejam meio deprês, revoltantes, né? Então eu resolvi focar em um dos produtos mais comercializados ali no morro, que é a maconha. Eu recentemente produzi um episódio pro meu podcast que tem tudo a ver com esse tema. Susto. Um episódio. E aí eu aproveitei para trazer essa conversa aqui para vocês. Você achou que Não, eu produzi um monte de maconha? Produzir o quê? Primeira linha de produtos do 80 watts Pra te deixar ligadão. ia ser o resumo do bom, ao invés de ser resumo do som. O resumo do bom. Bom, então essa história aconteceu em 87 e envolvia drogas, mais precisamente 22 toneladas de maconha escondidas em 15 mil latas de 1,5 kg. Que isso? No valor de 90 milhões de dólares. Essa história é um escândalo. O veneno da lata. Que apareceram boiando nas praias do litoral do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Esse evento ficou conhecido como o Verão da Lata e é o tipo de coisa que é a cara do Brasil. Então, se você não era da época, vai ficar conhecendo um pouco mais das loucuras dos anos 80. Se você se lembra desse acontecimento, vai ficar sabendo de informações mais detalhadas que não foram divulgadas na época.
Bom, essa história começou nos Estados Unidos, onde um grande chefe do narcotráfico, que estava preso, cujo nome não foi divulgado por motivos de segurança, acho eu, fez um acordo com a justiça para tentar reduzir sua pena. Aí ele falou de um esquema de contrabando de maconha que já estava em andamento, e era um navio que passaria por vários países e fazia o tráfico até chegar aos Estados Unidos. Ele já tinha feito uma viagem, inclusive, saindo do Panamá, passando pelas Filipinas e chegando até o Vietnã, onde pegou um carregamento de drogas e trouxe de volta até o Panamá, né, porque o nosso amigo Sal conhece bem. Oi, Panamá. De onde a droga chegou aos Estados Unidos. E eles estariam planejando uma segunda viagem. E esse traficante contou tudo pro Departamento de Justiça americano e isso levou à prisão do chefão do bando, em 12 de agosto de 1987. Por isso, o governo dos Estados Unidos enviou um comunicado oficial ao governo brasileiro alertando sobre um navio chamado Solana Star, que havia saído da Austrália em direção aos Estados Unidos e que, segundo a inteligência americana, trazia toneladas de maconha contrabandeada e que passaria pela costa do Rio de Janeiro. E esse navio ele tinha sido fabricado no Japão nos anos 70 e ele nasceu com o nome de Fulang 3. Curiosamente, o navio mudaria de nome 3 vezes antes dos acontecimentos dessa história. Em 1980, ele mudou para Geraldtown Endeavour e em 86 virou Solana Star. Essas trocas de nome são uma estratégia, né, para dificultar o rastreamento e a identificação do histórico dos navios. É uma maneira de evitar suspeitas e investigações por parte das autoridades. Mas essa não seria a última mudança de nome, não. O tal Solana Star partiu da Austrália e fez uma parada na Tailândia, onde colocou as drogas a bordo. Oficialmente, o destino final do Solana Star seria o Panamá, mas o plano real era descarregar uma parte da maconha no Rio e o restante em Miami. Então o Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro acionou a Polícia Federal e até a Marinha de Guerra Brasileira para interceptar o navio, seguindo orientações e coordenadas fornecidas por um agente do DEA americano, o Drug Enforcement Administration. Mas mesmo com essas dicas, a embarcação não foi encontrada, mas eles chegaram bem perto. Tão perto que o capitão do Solana Star viu um dos torpedeiros da Marinha com binóculos. E aí ele ficou assustado, né? Viu aqueles canhões todos ali e resolveu que não ia ficar esperando muito tempo, não. Ele estava esperando ali os barcos menores que deveriam se encontrar com eles para descarregar, né, as drogas, só que esses barcos não apareceram. E aí o capitão entrou em pânico, resolveu que iria afundar o navio e se livrar da carga. Só que ele não sabia que o barco em si ele tinha sido prometido como pagamento a um dos tripulantes. Já tinha feito um acordo com o chefão lá. Então o cara, e ele estava armado, então ele convenceu o capitão a não afundar o navio. E aí a segunda opção foi jogar toda a carga ao mar. E foi isso que eles fizeram, né? Pegaram essas latas falsas de suco de toranja e jogaram, né? Foram até alguns quilômetros dentro do mar, jogaram todas elas e voltaram para ficar ancorados no cais da Praça Mauá. O detalhe interessante é que a Praça Mauá ficava em frente ao prédio do Departamento de Polícia Federal. Errou! A tripulação do navio, que era formada por 6 norte-americanos e um costarriquenho, a tripulação desceu, se hospedou em hotel, mas alguns dias depois todos, com exceção do cozinheiro, todos eles saíram do Brasil de avião com destino aos Estados Unidos. Esse cozinheiro, que se chamava Steven Skelton, ficou no Brasil porque ele se apaixonou por uma mulher que ele conheceu num bar ali perto do cais, e ele era meio laranja, ele não estava sabendo o que estava acontecendo, então ele se voluntariou para ficar no Rio, aguardando o conserto e a liberação do navio, que ele acreditava que assim que o navio ficasse pronto, a empresa enviaria uma nova tripulação e aí todos eles prosseguiriam com a viagem. Só que ele não sabia o que estava acontecendo ali a bordo do navio, né? Ele tinha sido contratado naquele mesmo ano para fazer essa viagem da Tailândia até os Estados Unidos com uma parada no Brasil para recarregar a despensa com molho de tomate. Ele não sabia que o navio carregava drogas, que a tripulação estava fugindo, na verdade, e que ele tinha ficado para trás. Mas e as latas? As correntes marítimas rapidamente empurraram as latas para as praias do sudeste e sul do Brasil. E os primeiros a avistarem essas latas foram os pescadores no município de Maricá, no Rio de Janeiro, em 25 de setembro. Eles acharam 18 latas que eles recolheram e quando eles abriram as latas, eles perceberam que aquilo não tinha nada de comida, que era uma coisa com cheiro muito forte, eles logo identificaram que eram drogas. Nossa, que matinho é esse? Esse orégano é forte. Bateu uma onda forte!
Esses pescadores levaram as latas e entregaram à polícia, né? Mas nem todos os pescadores tiveram essa atitude. Alguns, inclusive marinheiros, começaram a vender as latas que achavam no mar, ou simplesmente fazer um escambo ali, trocar por redes de pesca novas, carros. Teve gente que conseguiu até comprar casa. Cada lata de maconha podia ser comercializada por até $500 na zona sul do Rio de Janeiro. E, é claro, os traficantes profissionais que revenderam essa maconha conseguiram valores até 5 vezes maiores. E quem provou da maconha falou que era de altíssima qualidade. Era tão forte que ganhou até apelido de Mike Tyson. Cacete! Dava uma tragada e pof, cair de lado. É porque a técnica que eles usaram pra ela durar mais era embeber ela num óleo de cânhamo. Então imagina. Porra, aí deve ter ficado uma dobrada, né? Exato. Deixa eu colocar aqui e te complementar, Xi. Segundo o repórter da Polícia Militar na época, a droga contida nas latas era cerca de 500 vezes mais forte do que a comercializada no território nacional. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Mas essa te derruba até se for de tabela, você fumar por tabela. Bom, teve banhista que também encontrou latas na areia da praia e também perceberam que aquilo valia muito dinheiro. Essa notícia circulou por todo o litoral e aí começou a verdadeira caça ao tesouro, né? Até quem não fumava, não se drogava, entrou na busca. E a estratégia para fugir da polícia valia qualquer coisa. Tinha gente que enterrava as latas na areia durante o dia, e aí lá à noite desenterrava e passava para intermediários. Teve gente que enterrava no meio do mato, teve gente que colocava embaixo da cama e por aí vai. E o tal do cozinheiro, o Steve, né? Bom, ele ficou em contato aqui no Brasil com um suposto advogado da empresa do navio. Então, quando o Departamento de Polícia Federal localizou o Solano estar lá no cais, chegaram até esse advogado e pediram para ele ir lá prestar declarações. Mas ele também não sabia de nada, né? Além dos supostos problemas técnicos do navio, por isso que foi o motivo que ele teria parado no Rio e acabou sendo liberado. Aí o Steven viu uma foto do navio dele, o Solano, estar na capa de um jornal. E o nome dele estava sendo mencionado na matéria. E ele não entendeu nada, né? E aí ele procurou o consulado americano para tentar verificar o que tinha acontecido e o vice-cônsul orientou ele a procurar o Departamento de Polícia Federal. Só que quando ele fez isso, ele foi preso. Porque era um tripulante não vou direto. que havia sido localizado, né? Armaram pro cara. Pois, não, ele é literalmente aquele cara da música do Paralamas do Sucesso. Entrou de gato no navio. Literalmente. O coitado foi condenado a 20 anos de cadeia, mas ele só passou 1 ano na prisão. Acabou sendo absolvido em segunda instância porque era impossível comprovar a ligação dele com as latas de maconha e a quantidade de maconha que eles encontraram dentro do navio era muito pequena. Então não dava para acusar ele de tráfico internacional. Então ele acabou sendo liberado e voltou para os Estados Unidos. Tá morando lá até hoje, lá no acho que se não me engano é na Flórida. E que fim levou toda essa maconha? Das 15 mil latas que foram lançadas ao mar, a polícia só conseguiu recolher 3.292 conforme os registros oficiais. Nessa época, ouvinte, se você não consegue ver, a gente tá fazendo aspas no ar com conseguiu recuperar. Total. Pois é. E o resto, sei lá, ou foi consumido, ou se perdeu nos mares brasileiros, ou continua boiando em algum lugar, ou tá enterrada há 37 anos. Talvez tenha gente guardando, né, umas latas aí pra abrir em uma ocasião especial, tipo vinho. O vinho? E o navio, o Solano Star, né, ele foi abandonado ali no cais, foi apreendido pela Polícia Federal, foi leiloado e rebatizado como Charles Henry. Aí depois ele foi convertido em um navio pesqueiro de atum, recebeu o último nome dele foi Tunamar. Só que esse navio era zicado, né? Ele acabou afundando no Arraial do Cabo durante a viagem inaugural de Niterói a Santa Catarina em outubro de 1994. Tudo bem que o Titanic também afundou na viagem inaugural, né? Vamos ver o caso. Também. Ele, sei lá, parece que ele foi atingido por uma onda grande e uma das escotilhas estava aberta. Eu ia falar, será que foi uma onda forte? Será que bateu uma onda forte? E é por conta dessa história fantástica que o verão de 87 ficou conhecido como o Verão da Lata. A história do navio já virou livro, já virou documentário. Tem 2, aliás. Tem um de 2016 que tá na Apple TV. Teve um que foi produzido pelo History Channel, também virou referência nas artes. Na época saíram várias camisetas com a estampa da lata. E também virou música, né? Aquela canção Veneno da Lata, da Fernanda Abreu, fala sobre isso. É isso aí, vamos bater lata. E teve a gíria da lata foi usada durante alguns anos pra falar de algo que era de boa qualidade. Olha acabou aí, não pegando muito bem, não. Pô.
E é isso. Esse era o meu assunto para hoje dessa história inusitada. Eu adorei, cara. Muito bom. Realmente é uma história bem inusitada, assim. Imagina só quando é que isso acontece. E eu lembro, tem filmagens, se não me engano, acho que matéria do Fantástico. Depois que as pessoas descobriram, milhares de pessoas na orla da praia, esperando, procurando, ou pegando o barco, indo pro meio do mar só pra ir atrás. Uma loucura que é esse incidente, cara. Meu amigo, se tem gente que até hoje fica esperando ganhar o sorvete grátis no palito, você imagina se não tem gente procurando lata na praia, rapaz. Pois é. Eu sempre olho o palito, tá? Eu também. Por via das dúvidas, né? Fala, Capo. Capitão. À vontade. Aspirante. Esses dois aí são seus auxiliares. Chefia, 249. Até o final do dia tá na rua como eu prometi pro senhor. Até que enfim, né, tio? Capitão, mas as peças novas que o senhor encomendou não chegaram não, viu? Isso é Eu tô verdade. dando baixa na embreagem dessa daqui, ó. Mas acabou de chegar, tá nova. Só porque tá trincado o para-brisa? Tá trincado o para-brisa, eu sei, mas olha só, aproveitei. Motor de arranque, embreagem, mais 2 viaturas na rua, como o senhor falou. Tá bom, tio. Eu não quero mais saber dessas porra, não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Alô? Aspira. Ô, minha princesa. Então, vamos já direto, Léo. Vai com você o nosso próximo assunto aleatório da semana. Muito bem, muito bem. Assim como o Chico, eu decidi trazer algo mais leve, mais tranquilo, né? Depois de ver esse filme. Agradecido. Que traz uma paz pra gente? Vamos ver como vai ser. Mais do que a do Xi? É, difícil. Tem uma curiosidade, tem uma coisa engraçada. Ainda estava na escola, né, quando saiu esse filme e tal. E tinha algumas pessoas na escola que percebiam uma semelhança entre eu e Wagner Moura. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Lindos. Mas algumas pessoas achavam parecido com o Wagner Moura. Falavam pra imitar o Capitão Nascimento, não sei o quê. Depois, mais pra frente, quando ele apareceu em Narcos, eu deixei meu bigodinho. Alguns amigos me chamavam de Pablito. Então, eu perguntei, né, mais cedo, qual ator o Chico gostaria que fizesse o papel dele, porque eu imagino que se um dia eu fizesse o filme da minha vida, o Wagner Moura seria uma excelente opção para me interpretar. Então, por isso, eu preparei um casting do Sessão Aleatória pra gente montar um filme aqui, uma cena, um roteiro do Sessão Aleatória, tá certo? Lá vem. Chi, você falou lá do Simu Liu, mas eu acho que o Simu Liu tá muito jovem, Chi. Pois é, mas eu fiquei pensando em outras opções, tipo o Shia LaBeouf, por exemplo. Shia LaBeouf é bom, hein? Pode ser a Shirley MacLaine também. Eu achei que encaixava mais o Ma Dong-seok. Sabe o que é o Ma Dong-seok? Não. Aquele protagonista de Trem pra Busan, que vocês já falaram aqui. Ah, tá bom! Sim. Ele também tá na Marvel, né? Faz participação em alguns filmes da Marvel. No Eternos, né? Ele tá... Não, no Doutor Estranho. Ele é o Wong. Não, ele tá no Eternos, não há? Pô, pode crer, uma boa. Tá vendo aí? Acho que ele tá no Eternos, sim. Então já temos o X escalado. O Andrezinho, tem uma questão do Andrezinho, é que eu jogo RPG com ele, e ele faz um gato que fala portunhol. Então eu não tenho como pensar em outra pessoa que não seja o Antônio Bandeiras usando uma camisa de xadrez. Uma boa. Bota xadrez. Então, já pensei no Antônio Bandeiras. E por que eu tô trazendo atores internacionais, né? Porque o Wagner Moura agora também é de Hollywood, né? Sem dúvida. Então, pra poder contracenar, pode ser Hollywood, brasileiro, o que for. E confesso a vocês que a Marina foi uma dificuldade que eu tive aqui pra fazer o casting da Marina. Alguém tem alguma sugestão? Pô, cara, eu tenho 2 nomes aqui que talvez possam funcionar. Um deles é a Anne Hathaway. Ó. E a outra é a Emily Blunt. O quê? Que a Emily Blunt também tem covinha. Gostei da lógica. Pra eu dar uma risadinha assim, a Emily Blunt também tem uma covinha igual a Marina. Legal. Gostei das sugestões. Eu colei um pouco, perguntei pra ela se alguém diz a ela que ela parece com alguma outra atriz. Ela disse que algumas pessoas já falaram que ela parece com a Marjorie este ano. Tá bom. Mas que ano? Ah, isso é verdade. E no ano passado? Então, fica aí, né, essas sugestões de cast. Aí depois a gente vai chamar o nome da moça pra poder fazer a preparação do elenco. Meu Deus. Fátima Toledo. Depois a gente chama a Fátima Toledo pra fazer a preparação do elenco. Aí ela define quem vai ser as atrizes melhor e tal. Escolhe isso.
Pro Dudu, o Dudu, eu pensei em 2 atores aqui. Eu pensei primeiro no Javier Bardem, ele com aquela barba em Duna, tá a cara do Dudu. Já viram Duna 1 e 2? Forte, tem uma bom cast. Ainda não. No 2 ainda não. Bom, você vai ver o Javier Bardem, tá a cara do Dudu, o jeito do Dudu. Lida com bicho bem também, né? Que lida lá com os vermes das areias. Então, a cara do Dudu, Javier Bardem. Mas eu acho que o Dudu ia ficar mais feliz se o Terry Crews fizesse ele. Sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Pô, mas eu também quero o Terry Crews, então, pô. Né? Então vamos deixar o Terry Crews fazer o Dudu aqui. E pro Sal e pro Tom, né? Sal e Tom, eu também tenho duas opções de cast aqui. Eu pensei, porque tem que trazer também, alguns atores já estão gastando muito dinheiro, né? Tem que trazer alguns atores que estão surgindo, que estão aparecendo agora. Tem uma preocupação com o orçamento, né? Eu vou fazer o Tom e o Tom vai fazer eu. Isso. Pra mim tá perfeito. Ó, isso é uma opção. Tá pronto. Mas ó, veja só. Elliot e Luke Titensor. Não faço ideia de quem são. Eu sei, calma. Vocês já estão acompanhando. Pra quem tá acompanhando aí, quem acompanhou, A Casa do Dragão. Tem 2 gêmeos lá, ó, que fazem a guarda real lá, pô, encaixa certinho. Ou então o Edward Norton e o Brad Pitt também funciona. Porra, eu ia ficar bem feliz se o meu fosse o Edward Norton. Tá louco, hein? Eu ia ficar bem feliz. Pra quem pegou a referência, entendeu? Eu não vou falar sobre a referência porque é a primeira regra, né? Não fale sobre a referência. Mas se for do House of Dragon, pode deixar o cabelo crescer, viu, Tom? Isso, tem que deixar o cabelo e a barba crescerem, né? Pra poder ficar igualzinho, tá certo? Então, esse foi o casting que eu pensei, só que, assim como no Tropa de Elite houve o improviso ali, né? Pra poder o filme ficar do jeito que ficou, né? Porque o roteiro era de uma forma, como a gente falou aqui, depois eles viram na pós-edição que não tava legal, mudaram o protagonismo, né? Por Wagner Moura e tudo mais. Então, assim como houve um improviso lá, eu quero propor aqui um joguinho de improviso pra gente também. Vamos jogar, sou competitivo. O nome do jogo é Só Perguntas. A gente tem que jogar apenas com perguntas. Eu não posso separar o Sal e o Tom. Então, Sal e Tom são uma dupla, Xi, eu e você somos outra dupla, combinado? Opa, beleza. Quando soar o gongo aqui, ó, Randy, prepara o gongo. Quando soar o gongo, vai estar valendo, a gente só pode falar com perguntas. Se por acaso alguém da dupla errar, dá licença, o próximo entra e continua a cena do mesmo ponto onde estava. Estamos aqui preparando o roteiro do nosso filme, tá certo? Tá bom. Agora é o Madong Silk e o Wagner Moura, junto com o Edward Norton e Brad Pitt, que estão fazendo essa cena aqui agora. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. E a cena, pra fazer sentido, eu acho que o tema é cinema. Combinado? Não sei, combinado? Precisa perguntar? Poxa, vai, leva. Vai lá, Tom. Não sei, talvez deveríamos fazer isso. Mas eu não tenho completa certeza, ainda estou em dúvida. Isso não foi uma pergunta? Isso não foi uma pergunta. Isso não foi uma pergunta, né? Isso não foi uma pergunta, Sal. Sal, pode entrar. Continua contra o Xi aí, vai. Xi, isso é um saco de pipoca. Servido? Tá quentinho, não tá? Sal? Ou manteiga? Não tinha doce? Você prefere? Importa o que eu acho? Você gosta de mim? A gente não tava gravando um podcast? Como é que virou uma dúvida sobre relacionamentos isso? É que eu ia fazer a pergunta e falei, não, peraí. Vamos lá, te demorou, eu entro. Sal, pra qual filme você comprou os ingressos? Não era pra ser surpresa? Você vai me surpreender? Não é isso que o Homem-Aranha faz? E se eu te disser que eu já sei qual é o filme? Não é uma pergunta, perdi, não mexi. É sim. Não. É sim. É sim? E se eu te disser? E se eu te disser, tá certo. Então tá bom. E se eu te disser que eu já sei qual é o filme? Não é só um que joga, Léo? Não, eu estou aqui apoiando, dizendo que ele fez uma pergunta. Isso é uma afirmação. Boa, minha dupla. Você escolheu o filme de terror? Não tá sendo um terror pra você jogar contra mim? Como você sabe? Você ter escolhido o Brad Pitt era um chaveco? Ficou tão na cara assim? Não era eu que gostava do Sal? Mas as pessoas podem entrar a qualquer hora? Isso aqui é um podcast de cinema ou de relacionamentos? Não ficou claro ainda? Será que se eu falar com a voz perto do microfone fica mais legal? Tá bom. Foi ótimo, foi muito bom, excelente essa brincadeira, né? Foi muito bacana. Bom, é isso, acho que temos um princípio de roteiro, uma ideia, um brainstorm pra gente poder preparar nosso cast, né, pro filme do Sessão Aleatória. Quando que vai sair? Agora vamos ficar ainda? assim até o fim, meu Deus. Mas quem que é o diretor? Eu não sei, eu ainda tô em dúvida. Não é uma pergunta. Isso é uma afirmação. Você não entendeu o tom do jogo, né, Tom?
Vocês sabem que isso aqui vai ficar pra sempre, assim, né? Não entendi? Também não foi. Você já tem a trilha do final? Vocês vão me colocar falando sozinho, jogando de novo? Mas o tema aleatório da semana já se encerrou, Léo? Está encerrado o tema aleatório da semana. Você tem certeza? Ah, meu Deus. Alguém me tira desse looping. Vocês vão colocar de novo, todo mundo fazendo pergunta até o final. O Sol pode falar o dele? Vocês sabem que o Randy tá muito puto com todos vocês agora, né? Desculpa, Randy, não era minha intenção. Isso não é uma pergunta. Chega! A minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É só nego de R15, Pistol Uzi, HK e por aí vai. No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui, são as armas do crime. Vamos lá, último tema aleatório da semana. Sal, meu querido, qual é o seu tema aleatório da semana? Eu vim aqui, obviamente, vocês sempre me chamam pra fazer filme que é desse jeito. Vocês me chamaram pra falar do Robocop que tinha polícia, me chamaram do Tropa de Elite pra falar de polícia. Então aqui eu vou falar de música! Porque, como todo mundo sabe, ambiente de música é ambiente de droga. É droga em todo lugar, Simone. É droga na escola, é droga no filme, tem droga aqui, tem droga em todo lugar. Eu vou falar aqui da origem do tamborzão, né? Então, para dar um pouquinho de contexto aqui, para quem já viu o filme que a gente estava referenciando, ficou muito famoso dentro desse filme aqui a música do Rap das Armas, né? Que foi gravada pelo grande Sidney da Silva e Marcos Paula de Jesus Peixoto, também conhecidos como Cidinho e Doca, a grande dupla de funk carioca. Que essa música do Rap das Armas faz referência, na verdade, a um sample de uma música de uma banda de Manchester, que é a Outfield, de Your Love. Então, se o Randy não quiser me matar, ele vai colocar o sample, se não, vocês vão lembrar que aquele que é o Josie's on a Vacation Far Away. É isso aí. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. E aí, os nossos grande Cidinho e Doca, se vocês ouvirem a música, ela começa com um sample muito típico, que é ali o que depois vai virar a tradicional batida do funk, que vai para uma música lá da época de 88, que é o famoso Volt Mix. O Volt Mix é uma música do hip hop elétrico de Miami, que foi feita, e o Volt Mix 88 é porque ela foi feita num sintetizador Holland 808, e a música inclusive chama Battery Brain 808 Betapela Mix, ou 808 Betapela Mix, que depois vira o grande sample de todas as músicas e a batida do começo do funk ali, da época que a gente lembra do funk do final dos anos 90. E ela é feita, aqui no Brasil ela fica famosa com o MC Sabãozinho e o DJ Luciano Oliveira, que é o tamborzão. O tamborzão, então, ele consiste nesse sample que estava vindo do Volt Mix, e eles começam a colocar coisas brasileiras, né? Porque os ritmos que bombavam nos bailes nessa época era o electrofunk, ou o techno hop, e o Miami Bass. Então, para todo mundo que fala ali, né, que a referência do funk carioca é o Miami Bass, mas não só, né? Então, tinham duas grandes cenas ali na época nos Estados Unidos, que era o Miami Bass, o electrofunk em Los Angeles. A diferença dos dois, basicamente, é o tempo que o bumbo bate. Então, se ele tem um bumbo seco, ele é o electrofunk de Los Angeles, e se ele tem aquele bumbo que ressoa um pouquinho mais, ele é o Miami Bass. E agora você já pode falar essa curiosidade inútil e prepotente dentro da sua roda de música.
Ô, Sal, uma pergunta, Sal. Pode falar. Pergunte. Latino é Miami Bass ou é Electro Bass? Latino é produto cultural brasileiro. Tem orgulho. Quem assistiu Tropa de Elite e gostou não pode criticar latino. Baby, me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. E aí, na época de 97, quando a gente tem ali o nosso saudoso MC Sabãozinho, né, o DJ Oliveira, e o DJ Cabide, eles fazem o Tamborzão ali em 97. E recomendo pra quem não viu, tem uma entrevista dos dois muito massa no YouTube, na qual o MC Sabãozinho tá falando, o DJ Oliveira tá olhando pra câmera de um jeito muito massa, assim, compenetrado, como quem sabe que tá gravando e tá olhando no seu olho. O DJ Sabãozinho, ele tá lá brincando, ele grava esse sample tu tá, que é típico do funk, e ele coloca, fala assim, pô, vamos fazer um negócio brasileiro, vamos meter um atabaque e vamos colocar coisas mais brasileiras, né? E aí ele grava, ele fala, nossa, aqui ficou uma porcaria, e ele grava, deixa lá, parado, tranquilo, e vai, né, distribuindo o sample com os amigos dele. Ele grava ali numa Roland R8 MK2, pros fanáticos por equipamento de plantão, e vai distribuindo. Naquela época, meu querido jovem ouvinte, não existia internet pra você fazer download, tá? Então eles dividiam ali nos cartãozinhos, num MDzinho pra passar, e o sample era sempre em mono. E aí, o DJ Sabãozinho compartilha isso com o DJ Everton Cabide, que faz a montagem da Gota, que é a primeira música ali em 99, que tem esse sample e que bomba e que faz sucesso. E aí depois isso acaba ficando muito famoso dentro das comunidades do Rio e todo mundo fala, pô, toca o tamborzão. E isso depois vira sample da época ali do grande funk de Tati Quebra Barraco, o Bonde do Tigrão. Só quebra barraco e não tem moleza não. Pude bem no seu marido e nunca mais ouve o refrão. Ai, que bom, foi maior satisfação. Ai, que bom, foi maior satisfação. Todo mundo tem o grande sample do tamborzão ali, que depois evolui pro beatbox, ali, né, na época dos 2010, então ele fica famoso nos 2000, principalmente com o Tira a Camisar. Se você completou o que vem depois de Tira a Camisar, meu querido ouvinte, você já está ficando datado. Eu fiz isso. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro alto, comece a rodar. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro alto, comece a rodar. Em 2010, essa mesma batida, ela muda pro beatbox, né? Então você lembra ali do beatbox do Catra fazendo o tchu-tchá, tchu-tchá. Já começa aí essa próxima passagem, a evolução do que era o Volt Mix, que virou o tamborzão e depois virou o beatbox do tchu-tchá. E agora, atualmente, ele é o sample sintético dos funks que estão agora. Então ele deu a volta inteira. Ele começou como a bateria do Volt, virou o sample, depois virou o beatbox e voltou a ser o digital de novo. Então essa é a grande história do funk que começa, eu puxei esse fio ali começando do Rap das Armas de Cidinho e Doca. Eu vou voltar para a referência do filme e agora fazer um ponte entre o Tropa de Elite 1 e 2, que quem foi o grande difusor desses discos aqui no Brasil era o saudoso DJ Nas, que lá em 74 ele trabalhava, ele gostava muito de música, né? Tocava nos bailes e algumas coisas. E o saudoso Seu Milton, lá em Niterói, que era o dos donos da Grande Rio, gostava bastante da seleção e da curadoria musical do nosso DJ Nas. E, com a grande sorte do destino, pagava pra ele ir pra Nova York, garimpar discos e voltar pra cá. Então, meu querido ouvinte jovem do Spotify que escolhe as músicas da sua festa à vontade, nessa época o bailão era assim, ó, a música é aquele DJ que tem. Então você gostou daquela música? Contrata aquele DJ. Então o Nas, ele fazia a grande curadoria das músicas e ele era uma das referências ali dos bailes da época dos anos 80 e comecinho dos anos 90 lá no Rio de Janeiro. E você tinha um negócio que acabou ficando tão grande que ele vendia ali no Largo da Carioca, no Malódromo, os álbuns, os LPs que ele trazia de lá dos Estados Unidos.
É isso, se você gostou disso e quer mais referências ou só quer ver o grande olhar maravilhoso do DJ Luciano Oliveira encarando a câmera, veja o documentário A Origem do Tamborzão no YouTube. Pô, mano, é isso. Queria dizer que o funk hoje em dia usa também flauta doce. Tá? O funk de hoje em dia, assim como o funk de anteriormente, é puro suco da cultura brasileira, rapaz. Exatamente. Alguém um dia tem que fazer a importância do DJ Marlboro pra música brasileira. Polêmica, hein? Esse daí, me chame pra esse episódio que eu quero trazer as tretas. Alguém vai dizer todos os hits do MC Marlboro e outra pessoa vai dizer todo mundo que MC Marlboro chupinhou da cena, hein? Polêmica! Olha aí, essa é uma boa. Então, quais foram os aprendizados da semana? Começando pelo nosso grande querido amigo e confidente, Sal. Eu aprendi que se tiver uma lata na praia, é bom dar uma olhadinha no que tem dentro. Eu aprendi que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu aprendo nos filmes. E eu também aprendi que o Léo é muito bom em fazer casting de filme. Tá maluco? E por favor, Padilha, não faça Robocop 3. Ô, Léo, você tem outro jogo aí antes do final? Tem o jogo do ABC. Ou posso falar o meu aprendizado? Fala o que você aprendeu. Prefere, né? Primeiro, quer falar de mim? Xi, o que você aprendeu? Eu aprendi que o latino é o estilo Miami besta. Ó, eu aprendi que o Milren Cortaz é uma das pessoas que mais tem troféus aleatórios e que ele não se deixou levar pela situação nem pelo ambiente e falou, esse é o meu limite, aqui não dá. Isso aí. Perfeito. Bom aprendizado. E eu aprendi por fundo das coisas que, bom, primeiro, eu não consigo responder uma pergunta com uma outra pergunta. Você quer tentar de novo? Seria esse o momento adequado? Você não tem que finalizar o episódio? Não sei, não dá tempo? Preciso checar aqui o cronômetro da gravação. Isso não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Tá vendo? É isso, foda-se. Chega nessa bagaça. Então é isso. Vamos falar tchau, gente? Tchau? Tchau. Fim da... Só faltou o chá aqui, né? Faltou. O Sal Dudu Xixa. falou isso. O sal, si e o chá. Não começa. Ó, eu só queria falar que eu deixei passar um episódio inteiro sem usar a referência da frase do Tropa de Elite, que é baixa o tom pra falar comigo. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque do Dendê vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro, nem a boca treme. Não tem mole pro exército que violenta tem. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Fim da sessão.